A paz do Grande do Sul, povo de Deus, pastor Rantiel Paixão, com mais uma mensagem da paz de Deus para compartilhar com todos. E tem um tema que diz, como identificar uma tempestade e lidar com ela. O que é uma tempestade para você? Você já enfrentou alguma situação tão difícil que se viu como um marujo no mar encapelado? Viver uma adversidade é, de certa maneira, algo muito parecido como enfrentar uma tempestade em alto mar. Sentimos que estamos à deriva, à mercê de forças muito superiores às nossas, desestabilizados e vulneráveis, e que mesmo assim ainda teremos de ter atitudes eficazes para garantir nossa sobrevivência àquela situação imprevisível e fora do nosso controle. Então, a primeira coisa a fazer antes de estabelecermos um plano de ação diante de uma tempestade é sabermos se realmente se trata de uma tempestade ou se é um problema corriqueiro da vida, em relação ao qual estamos fazendo, entre aspas, tempestade em copo d'água. Como saber a diferença? Não é fácil saber se a situação em que nos encontramos é mesmo uma tempestade ou se estamos simplesmente exagerando. Muitas vezes, supervalorizamos determinadas situações porque temos uma visão distorcida dela e acabamos achando que uma ventania seguida de uma chuva forte, mas passageira, é uma tempestade, quando na verdade não é. Por isso, precisamos avaliar o tipo de problema que estamos enfrentando e identificar se é uma tempestade ou apenas mais uma dificuldade do dia a dia. As tempestades são situações dificílimas, graves, eventos realmente incomuns. Acredito que o principal indicativo de que a adversidade vivenciada por nós seja de fato uma tempestade é a nossa pequenez diante dela, algo que não foi causado por nós e cuja intensidade e duração dos efeitos não tenhamos controle algum. Enfatizo isso porque há casos em que, por estarmos fragilizados, não percebemos que temos como resolver o problema com uma atitude simples. Assim, nada fazemos e ficamos reféns da situação, permitindo que ela se agrave e transforme-se em uma tempestade devastadora. Existem pessoas que vivenciam crises financeiras porque gastam mais do que recebem e não querem cortar gastos. Se fizessem isto, o problema cessaria. Outros sofrem por não serem promovidos, mas recusam-se a estudar, trabalhar com diligência ou buscar novas oportunidades em empresas em que poderiam ser mais valorizadas. Há pais que têm muitos dissabores por não dar bons exemplos e por recusar-se a exercer sua autoridade com os filhos. Deixam os pirralhos, entre aspas, fazerem o que querem, depois queixam-se e continuam não fazendo nada para reverter a situação. Esses pais se veem como impotentes, quando na verdade não o são. Bastaria posicionar-se de forma correta para resolver o problema, mas não querem ter trabalho. E educar dá trabalho, muito trabalho. Sem falar de quem insiste em namorar uma pessoa atribulada e vive reclamando porque o sofrimento não tem fim. Não terá mesmo, se ele não cair fora enquanto há tempo. Esses são exemplos de situações diante das quais temos escolhas e algum controle enquanto o problema não toma grandes proporções. Mas existem certas situações difíceis que não criamos e sobre as quais não exercemos controle em relação à intensidade e à duração delas. Uma enfermidade grave, um divórcio súbito pela decisão unilateral do outro cônjuge, um luto ou crise financeira causada pela morte inesperada de um ente querido, ou qualquer outra coisa
provocada por fatores externos e aleatórios que tragam instabilidade, aflição, sofrimento intenso prolongado. Situações inesperadas como essas podem arrastar-nos para um turbilhão de problemas, se não lutarmos com todas as forças para sermos tragados por elas. Nesses momentos cruciais, o que fazer? Como passar pela tempestade sem sucumbir ao medo ou ao desespero e perder tudo o que conquistamos? Como a palavra de Deus nos instrui a agir em meio à tempestade? O que esperar do Senhor na hora da tormenta? Como perseverar até alcançar a calmaria? Com base nos episódios narrados em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 32, vamos ressaltar o que caracteriza uma tempestade para depois analisar que atitudes dos discípulos de Jesus os ajudaram a vencer a adversidade e a sair ilesos dessa situação difícil. A força do vento contrário e do mar revolto. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 37. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigia-se Jesus para eles. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 25. Essas duas passagens bíblicas não são relatos diferentes sobre o mesmo episódio. Essas tempestades ocorreram em momentos distintos. Contudo, em ambas vemos elementos comuns. A força do vento escapou o mar, amedrontou os discípulos, impediu momentaneamente que eles chegassem ao seu destino e quase os levou a naufragar. Segundo o texto em Marcos capítulo 4, os discípulos de Jesus estavam enfrentando um grande temporal de vento, um vento muito forte, no mar da Galileia, na verdade um lago, de modo que subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E de acordo com Mateus capítulo 14, o barco deles foi fortemente açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De modo semelhante, quando o nosso problema é uma tempestade, nosso barco, que simboliza nossa estrutura, é sacudido pelo vento, pelas ondas bravias. Isso nos faz sentir angústia e medo ante a possibilidade de perecermos, uma vez que estamos diante de algo cuja força é muito superior à nossa. Em uma verdadeira tempestade, algo poderoso, representado pelo vento contrário, surge de repente com fúria e transforma o ambiente em que estamos, representado pelo mar. De modo que nossas emoções, nossa mente e até nosso corpo ficam fragilizados pela situação. A imagem do vento sacudindo as águas e estas açoitando o barco, invadindo e podendo levá-lo a pique alude a ideia de que a pessoa no barco está à mercê de coisas incontroláveis e furiosas que se abatem sobre ela, podendo a qualquer momento perecer. Isto porque os elementos da tempestade, o vento forte e o mar encapelado,
tem um caráter devastador. Assim é comum a pessoa que se encontra numa tempestade se apavorar, mas ela não deve, em hipótese alguma, entregar os pontos antes de receber o socorro divino, mantendo a calma e redobrando os esforços. Os discípulos de Jesus sentiram medo, mas não se deixaram vencer pela tempestade. Eles fizeram a parte que lhes cabia. Na primeira tempestade, clamaram pela ajuda de Jesus e remaram muito para que o barco em que estavam não fosse a pique. Na segunda tempestade, relata em Mateus capítulo 14, os discípulos haviam zarpado há mais de 9 horas, estavam no meio do lago quando a tempestade os apanhou. Isso significa que se voltassem atrás, percorreriam a mesma distância para chegar ao seu destino. Então resolveram seguir em frente. Eles remaram muito, mas ainda assim não conseguiam chegar à praia. O vento contrário era tão intenso que depois de tanto tempo remando, eles mal haviam saído do lugar onde se encontravam, quando a tempestade os pegou. Então Jesus chegou, repreendeu o vento, acalmou o mar e eles puderam chegar à margem do lago. Sabe o que aprendemos com isso? Que durante uma tempestade que se abata sobre nossa vida, devemos controlar o medo para que nosso potencial não seja inibido e não venhamos a perecer. Em meio à fúria daquilo que ameaça tragar-nos, devemos aumentar a chama da fé e esforçar-nos ainda mais para alcançar o nosso objetivo, certos de que o Senhor está vendo nossa luta e de que Ele chegará no momento certo para nos dar a vitória de que precisamos. Muitos cristãos se enganam ao pensar que a presença de Jesus no barco da vida deles significa que não enfrentarão tempestades alguma. Então, quando começam a passar por dificuldades mais sérias, pensam logo em desistir de remar ou em pular do barco. Mas não devem fazer isto, em hipótese alguma, pois só pioraria a situação, os levaria a perecer. Eles precisam remar mais forte, crer que Jesus está presente, que Ele é indiferente ao problema deles e que Ele vai manifestar-se em seu favor. A presença de Jesus conosco não significa que a tempestade eventualmente não açoitará nossa embarcação, e sim que jamais naufragaremos. Jesus é Deus. Ele está no controle de tudo. Basta uma palavra dele para esse vento contrário cessar, o mar se acalmar e chegarmos ao ponto desejado. Ao contrário do que os pregadores de um evangelho triunfalista anunciam, todos nós passamos por situações difíceis e aflitas também. Sendo assim promessas do tipo, entre aspas, venha para Jesus, porque se você é pobre, ficará rico. Se é empregado, vai virar patrão. Se não tem casa própria e carro, terá ambos. Se até hoje não casou, vai se casar, fecha aspas. Não condizem com a realidade aludida nas Escrituras, tampouco com o que Jesus disse a seus seguidores, antes de morrer, ressuscitar e ascender ao céu sobre o preço de segui-lo até o fim. É verdade que Jesus pode realmente operar milagres em todas as áreas. Ele tem poder para libertar, curar, salvar e transformar a vida daquele que o reconhece como Salvador e Senhor. Mas quem prega um evangelho triunfalista da glorificação sem passar pela cruz cria uma falácia a partir de premissas absolutamente verdadeiras da onipotência divina. Além disso, o fato de uma pessoa não conquistar exatamente o que deseja e que pediu a Deus não pode ser visto como fracasso na fé. Isso gera nas pessoas um complexo de inferioridade, porque
porque imaginam que outros tiveram fé e alcançaram o milagre, enquanto elas não creram o suficiente para obter o que esperavam. Algumas chegam até a pensar que decepcionaram Deus ou que ele promete coisas que não cumpre. Jesus pode fazer qualquer coisa, mas a essência do evangelho não é o materialismo, nem o que há aqui agora. Jesus morreu na cruz para salvar nossa alma e dar-nos vida eterna. Assim, o cristão, mesmo vivendo em santidade, tendo muita fé e orando intensamente por algo que deseja, pode não receber isso, se Deus achar que não é o melhor para ele. Afinal, quando Jesus ensinou sobre persistirmos na oração, disse: Pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E se encontra em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Mas logo em seguida observou: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, do verso 9 ao 11. De uma coisa você pode ter certeza: Deus o ama e tem o melhor para a sua vida. Ainda que você não perceba que o melhor, que é melhor, ainda que você não perceba que melhor é este. E o excelente de Deus para nós faz com que ele nos conduza por caminhos que às vezes não entendemos e que permita tempestades em nossa trajetória rumo ao crescimento espiritual e ao milagre. Haverá lutas, tribulações e tempestades durante nossa vida nesta terra. Jesus jamais disse o contrário. Todos nós conhecemos o famoso alerta do Mestre em João, capítulo 16, verso 33, que diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você já leu o Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, sabe que ele foi um homem com uma bagagem teológica tremenda e uma grande e consistente fé. Paulo orava e pessoas eram libertas, curadas, batizadas com o Espírito Santo. Como lemos em Atos, capítulo 19, verso 11 e 12. Paulo era capaz de atos maravilhosos, que diz, o verso 11 e o verso 12 de Atos 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O próprio Paulo observou: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, como a gente vê em 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. No entanto, ele não escapou da escola do sofrimento, não deixou de experimentar abatimento, devido a lutas, perseguições e tribulações. Leia o relato dele em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 28. É uma síntese de tudo quanto ele havia passado até então, que diz assim: Estive em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Em suas cartas, Paulo disse coisa do tipo: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Segundo Coríntios, capítulo 7, verso 5. Em tudo fomos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus ao nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Segundo Coríntios capítulo 4, do verso 8 ao 10. Se Paulo, Pedro, João e outros seguidores de Cristo passaram por lutas, dificuldades, açoites, tempestades tremendas, porque alguns acham que não irão passar por nada? Como alguém pode dizer, em sã consciência, que não enfrentaremos lutas, adversidades ou tempestades? A questão não é o que nós passamos, mas como reagimos a isso com a ajuda de quem contamos. E nós, assim como aqueles santos homens de Deus, podemos contar com a orientação do Espírito Santo e com a intervenção amorosa e eficaz de Jesus. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Crendo no socorro de Jesus. As tempestades descritas em Marcos e em Mateus representavam forças além da capacidade humana. Mas o Deus que criou o vento e o mar, a terra e tudo o que nele há, tem poder para guardar-nos em meio à tempestade, até fazer com que ela cesse, após ela ter cumprido seus propósitos. O poder de Deus não pode ser comparado à fúria de uma tempestade. Ele é infinitamente maior. Essa foi uma das lições que os discípulos de Jesus aprenderam ao enfrentar duas tempestades e serem socorridos pelo Filho de Deus. Quando a água invadiu o barco, os discípulos e o vento lançou para lá e para cá. Eles viram que o fato de conhecerem bem aquele lago e de terem habilidades de marinheiros experientes não estava evitando que fossem engolidos por aquela tempestade devastadora. Só Jesus poderia salvá-los, então foi exatamente para o Filho de Deus que apelaram. E não ficaram decepcionados, pois foram socorridos em tempo oportuno e perguntaram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, verso 41, parte B. E após a segunda tempestade, adoraram Jesus e reconheceram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus capítulo 14, verso 33, a parte B. Não sei que situação difícil você está enfrentando e há quanto tempo o vento está açoitando o seu barco, encapelando as ondas do mar da vida e arremendando sua embarcação para lá e para cá, consumindo suas energias. Mas sei que se Jesus estiver com você, ele lhe concederá a vitória tão desejada e o fará chegar ao seu destino com segurança. Então, clame a Jesus e continue remando. Espere com paciência no Senhor, como está em Salmo 40, verso 1. Não dê lugar ao pavor e ao descontrole. Não entregue os pontos quando a adversidade se abater sobre a sua vida. Jesus está vindo. Creia, ele dirá: vento, cesse agora. Mar, cala-te e aquieta-te.
e toda angústia em seu coração dará lugar à alegria e à gratidão a Deus. Não menospreze a fúria da tempestade, mas também não a superestime, a ponto de pensar que ela vai derrotar você e levá-lo à destruição. Tenha fé em Deus, creia que Ele vai usar a adversidade a seu favor e que no final você constatará que a salvação vem dele. É isso que o autor do Salmo 107 indiretamente nos lembra nos versículos 23 a 30, que diz: alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e o vento forte começava a soprar e levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio deste perigo, os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados. E toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietos. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo. E assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Ao ler esse texto, você pode estar pensando, como assim? Deus dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. E depois eles acalmavam a tempestade e as ondas ficavam quietas. Então quer dizer que nem sempre a tempestade de problemas que se abate sobre o justo pode ser não apenas algo permitido pelo Senhor, mas até ordenado por Ele, com um propósito específico. Sim, isso mesmo. Se você ler os versículos que antecedem o relato sobre as tempestades em Marcos, capítulo 4, e em Mateus, capítulo 14, constatará que foi o próprio Jesus quem propôs que os discípulos entrassem no barco e se lançassem ao mar. Você acha que ele não sabia que uma tempestade estava a caminho? Claro que sabia. E se você analisar o que Jesus disse depois que os discípulos passaram por aquela provação, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Marcos capítulo 4, verso 40, parte B. E homem de pequena fé, porque duvidaste? Mateus capítulo 14, verso 31, parte B. Verá que o mestre tinha um propósito específico em mente, ao fazer com que eles vivenciassem aquela situação difícil, ampliar o conhecimento deles sobre quem ele é e produzir fé no coração dos seus discípulos. Então, pastor, quer dizer que Deus tem algum objetivo ao permitir essa tribulação que tem me afligido? Sim, ele tem. E glórias a Jesus. Essa foi a mensagem para todos que estão assistindo e todos que irão assistir. E que Deus continue abençoando a todos, todos da sua casa, da sua família, todos os seus familiares. A paz do grande some de Deus. Boa tarde. É de Carlos Alves. Um abraço aí para todos aí de Ilha das Flores. Todos também de Pacatuba. E que Deus continue com vocês, onde vocês estiverem. Continue perseverando, continue buscando ao Senhor Jesus, se prostrando diante dele, independente da tempestade, independente do problema que os senhores e as senhoras estejam passando. Porque Jesus sempre está conosco, como está escrito, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está contigo aí. Não tem fornalha, não tem cova de leões que Jesus
não nos livre. É dentro da fornalha que ele nos livra, é dentro da cova dos leões que ele nos livra, é dentro dessa situação, desse problema que Jesus nos livra, para que a gente venha passar pelaquela situação e glorificar o nome do Senhor Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E é isso. Pastor Rontelli Paixão aqui mais uma vez. Aquele abraço e Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus.